Bom, seguindo aqui, o que acontece? Nós temos, pessoal, o quê? Os exemplos que eu comentei, são eles. Vamos começar com o petróleo aqui. Petróleo. Então, o petróleo é um líquido escuro que ele se forma a partir de plantas e animais que foram decompostos. Então, o animal ou a planta morreu. Ele vai ficar no fundo dos oceanos. Aconteceu uma decomposição, caiu sedimentos lá, porções de terra nele, né? E lá eu consigo extrair o petróleo. Tudo bem? Certo? Ele é o combustível mais usado no mundo. Certo? Ele pode fazer com esse material que eu tiro aí, dos combustíveis fósseis. Eu posso formar o petróleo, posso formar o querosene, que é a pergunta dela aqui, ó. Formar o querosene, posso formar gás de cozinha. Gás de cozinha vem dos combustíveis fósseis, certo? Posso formar outros produtos, plásticos, tintas, é a pergunta dela. O petróleo dá para usar em quê, professor? Ele é um combustível fóssil que é usado não só no abastecimento do carro. Dá para produzir plásticos, tintas, dá para usar o querosene, dá para usar gás de cozinha, etc. Todo mundo entendeu a função do petróleo e as suas derivações? Tá. Também tem o carvão mineral. Então, ele é encontrado, ele é extraído a partir de carvão mineral, é encontrado a partir de escavações de terras, de florestas antigas, tá? Que teve uma transformação pelo calor e pressão da terra. Então, a floresta antiga aí foi enterrada. Houve muito calor e pressão. Nesse caso aí, eu consigo extrair algumas substâncias que eu chamo de carvão mineral, tá? Oi. O petróleo é o quê? Ele é um líquido escuro que é extraído da onde? De todos os animais e plantas que decompuseram, fizeram decomposição. Então, aquela matéria orgânica morreu, começou a decompor, caiu o sedimento, e ali, nas partes mais profundas, eu consigo extrair o quê? O petróleo. O petróleo tem algumas derivações. Eu posso, a partir da refinação dele, fazer querosene, fazer gás de cozinha, fazer produção de plásticos, tintas, etc. Tá? Isso, muita utilidade. Diga, querida. Não, a gente vai ter que usar uma alternativa. Por exemplo, uma pergunta da Milena foi muito boa. Todos os fogões são com gás hoje em dia? Tem um fogão que chama fogão por indução, né? Já viu isso? Por que isso? Ele é elétrico. A gente vai entender por que a gente vai caminhar para o elétrico. O gás também, o gás de cozinha que a gente coloca naqueles fogões mais antigos, ele também pode sofrer um processo de diminuição. Por quê? Está tendo mais materiais e equipamentos elétricos para usar, pessoal. Estão entendendo por que está migrando para os elétricos? Vamos lá. E o outro aqui, gás natural. É um gás que é encontrado junto com o petróleo, né? E está em áreas também bem isoladas, bem profundas do subsolo, certo? Ele também se forma com a decomposição de matéria orgânica. Todos eles aqui são poluentes, tá? Todos eles são poluentes. Uns mais, outros menos, mas todos são. Beleza isso, gente? Certo? Professor, quais são os problemas, os impactos que esses combustíveis fósseis podem ter? O que o petróleo pode fazer que é ruim? O que o gás natural pode fazer ruim, que é ruim? O que o carvão mineral pode fazer que é ruim também? Nós temos alguns problemas aqui, tá? Todos eles liberam grande quantidade de CO2. O que eles liberam? Então, combustíveis fósseis. Eles vão, faz uma hashtag aí, liberam CO2. O que é o CO2? Gás carbônico. O que é o CO2, gente? Gás carbônico. Gás carbônico. Tudo bem? Sim. O que o gás carbônico faz, professor? Ele vai fazer a intensificação do efeito estufa. Então, vou colocar aqui. Ele aumenta, vamos colocar de uma outra maneira, o efeito estufa. Ele aumenta o efeito estufa, né? E também aumenta ou altera, tá? As mudanças climáticas. Beleza?
Então, nós temos aqui alguns gases que também vão contribuir para a intensificação de mudanças climáticas e os fenômenos da natureza, pessoal. Nós temos, por exemplo, a liberação do monóxido de carbono, que também é nocivo, a liberação do dióxido de enxofre, que também é nocivo, que pode, por exemplo, trazer a chuva ácida. Tudo bem? Então, você aprendeu que a fonte não renovável aqui que nós vimos, que é o petróleo e carvão mineral e gás natural, pessoal, ele é muito poluente. E também, eu tenho só ele como fonte de energia? Não, eu posso criar outras situações. Então, quais são fontes alternativas de energia, professor? Nós temos os biocombustíveis. Então, o biocombustível é uma fonte alternativa de energia, ok? Então, fonte alternativa de energia, biocombustíveis. Eles são derivados da biomassa renovável. Biomassa renovável? Como assim, professor? É um material, ou melhor dizendo, uma substância, um material orgânico aí, que consegue ter fácil renovação, fácil formação. Então, eu falo que isso daí é um derivado de uma biomassa renovável, que ele é uma derivação, tá, de uma biomassa renovável. Então, pode substituir parcial ou totalmente combustíveis derivados do petróleo e gás natural em motores de combustão, outro tipo de geração de energia. O que ele está falando isso? Ele pode fazer uma substituição a coisas que vêm do petróleo, certo? Então, por exemplo, biocombustíveis, tá? Os dois principais biocombustíveis líquidos do Brasil são o etanol, que vem da cana-de-açúcar, o álcool, tá? E também o biodiesel, que é produzido de óleos vegetais ou gorduras animais. Então, vamos entender isso aqui. Fontes alternativas de energia. Faz uma hashtag aí. Então, fontes alternativas de energia. Quais são, professor, as fontes? O que é, primeiramente, né? Elas são conhecidas como biocombustíveis. Biocombustíveis, tá bom? Elas têm aí, né, derivados de biomassa. Derivados de biomassa. Tudo bem? Até aqui? Certo? E podem substituir petróleo e gás natural. Então, podem substituir petróleo e gás natural. Anota isso aí. Para fechar esse raciocínio, então, antes tinha as fontes não renováveis de energia. Antes tinha e continua tendo, tá? Que um exemplo é o petróleo, dificuldade de renovação. Os cientistas criaram outro tipo de fonte alternativa de energia, chamada de biocombustíveis, que vem da biomassa, que são fontes renováveis, facilidade de renovação e formação. Com isso, eu tenho outras alternativas ao petróleo e à gasolina. Todo mundo entendeu? Beleza? Certo. Vamos seguir aqui. Então, vamos ver aqui quais são as vantagens dos biocombustíveis. Vantagens do biocombustível. A queima deles produz menos gases do efeito estufa, sendo uma alternativa aos combustíveis fósseis que vêm do petróleo. Tudo bem? Outra vantagem. Biocombustíveis são feitos de matéria orgânica e renovável. Beleza? E terceira vantagem, grande variedade de materiais que podem ser utilizados na fabricação desses combustíveis. Então, vamos entender. Então, ao queimar um biocombustível, ele é menos poluente. O biocombustível é feito de matéria-prima orgânica e ele é renovável. Você já sabe o que é renovável, certo? E a terceira, tem muita variedade de matérias orgânicas que eu posso utilizar como biocombustíveis. Milho, cana-de-açúcar, entre outros aí que nós usamos aí, que nós vemos. Já teve com batata. Então, tem vários tipos aí de biocombustíveis. Tudo bem? Certo?
Então, as desvantagens do uso dos biocombustíveis, segundo o que nós temos aqui. Primeira desvantagem, resíduo poluente do ar e da água, ele é produzido em usinas e indústrias. O etanol, por exemplo, demanda muito uso de água na sua produção. Então, para eu fazer o etanol, para refinar o álcool na refinaria, utiliza muita água, certo? A formação de monocultivos de cana-de-açúcar, milho e soja, soja também é um outro biocombustível, pode fazer a consequência de ter desmatamento em algumas terras. O que está acontecendo aqui com este carro? Carregando. Como assim? Carregando o quê? É a energia dele. Ele está lá no posto de gasolina, o frentista colocando combustível? Não. Ele tá sendo carregado, abastecido por energia elétrica. São os carros elétricos que eu estava falando para vocês. Então, olha que interessante. A eletrificação da frota, seja no Brasil ou no mundo, é um caminho irreversível. O que é alguma coisa irreversível? Que não tem volta. Então, é uma vantajosa matriz energética limpa. Ele é uma matriz energética o quê? Limpa. Vamos entender o porquê disso. No caso brasileiro, podemos muito bem conviver com as duas tecnologias, a eletrificação e o álcool, né? Aqui tem uma bomba de combustível de álcool, está escrito etanol aqui. Em outros países, onde a matriz energética é considerada mais suja, como em países que utilizam carvão mineral, ela ainda pode ser desvantajosa. Nesse caso, o carro a álcool seria mais vantajoso. Então vamos entender aqui. No Brasil tem carro a gasolina ainda, tem carro a álcool e tem esses carros elétricos, tá? Hoje tem carros flex. O que é isso? São carros que são movidos a gasolina e a álcool. Tudo bem? Ele abastece com os dois. Você pode pôr um ou outro. Tudo bem? Então o carro recebe os dois tipos de combustíveis. Já tem os carros que é só álcool e tem essa frota que é mais moderna, vamos colocar assim, que é o carro elétrico, o carro movido a eletricidade. Nesses dois exemplos que eu falei, a gasolina, que é o mais poluente, e o álcool, que é o segundo aí mais poluente, vamos colocar assim, dentro do que eu estou falando, o carro com energia limpa, no caso, é o carro elétrico. Então, a energia elétrica é uma energia limpa. Tudo bem? Por que ela é uma energia limpa, pessoal? Alguém pode me dizer? Não tem poluentes. Então, eu ligo o meu carro lá elétrico. Estou com o meu carro lá com... ele é considerado um carro elétrico, né? Ele vai liberar poluentes à natureza? Não, seu celular é elétrico. Ele é carregado. Ele libera CO2 à natureza? Não, materiais elétricos têm essa função. O carro elétrico também tem essa vantagem, vamos colocar assim. Tudo bem? Vamos aqui para fechar o raciocínio, que a aula já está quase acabando. Nós temos aqui energias não renováveis. Quais são as não renováveis, professor? Petróleos e derivados. Que eu já falei o que é. A outra é o carvão mineral. A outra é o gás natural. E tem uma aqui que não tinha entrado, que é qual? A nuclear não está ligada na mesma formação que essas, mas ela é uma energia não renovável. Não renovável, tudo bem? É difícil você ter essa disposição de renovação nesses quatro aqui. Beleza? Então, isso, aí entrou essa aqui também. Tá? Que não tem a ver com essas três, mas ela também é. Todos entenderam? Certo? E nós temos as energias renováveis, certo? Que são quem? Biomassa. Que biomassa é que vem de milho, de batata, de soja, etc. Vem dos alimentos, vamos colocar assim. Eólica que vem do vento. A hidráulica que vem da água, tá? Aqui tem